Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. A origem das tentações. Esse é o nosso tema do Papo Espírita de hoje, com Miriam dos Anjos, com Luciane Batista, eu sou Ana Cristina Sampaio, e a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre por que será que a carne é fraca, né? Como todo mundo diz. Vamos falar sobre tentação, segundo o dicionário, é atração por coisa proibida, movimento íntimo que incita ao mal. Dizemos que é preciso resistir à tentação, resistir a um desejo intenso. E no campo religioso, a imagem que a gente tem é de um diabinho e um anjinho, um de cada lado, tentando nos convencer a fazer uma coisa para o bem ou para o mal, e a gente fica naquela dúvida de quem seguir, né? Então, Chico Xavier ilustrava a tentação da seguinte forma: você está correndo de um cachorro muito grande, com uma vontade enorme de ser alcançado. Então, a tentação mostra que, se por um lado temos um desejo de repetir atitudes impensadas e inconsequentes, por outro, a nossa consciência nos acusa que precisamos avançar. Então, Miriam e Luciene, vamos explicar um pouquinho qual a origem das tentações, por que a carne é fraca? Quem quer começar, Luciene? Bom, carne fraca é com a gente mesmo, né? Porque a gente sabe. Mas é bom a gente, de fato, quando a gente pensa em termos materiais e físicos, a gente sabe que o nosso corpo é frágil, né? Ele é realmente frágil, ele não resiste a qualquer coisa, ele está sujeito à deterioração com o tempo. Então, quando a gente diz a carne é fraca, nesse sentido, fica tudo muito compreensível. Mas a gente não está falando desse tipo de fraqueza, né? A Ana falou bem, ela falou do diabinho de um lado com o anjinho do outro. Então a gente está falando de uma fraqueza moral, nós estamos falando em outro campo, né? Estamos nos referindo a outro campo, não estamos nos referindo a esse campo físico. E de onde vem essa fraqueza? Eu acho que é importante a gente refletir o que é essa fraqueza, né? Por que a gente está tão sujeito a ser fraco moralmente quando a gente está encarnado? A gente faz projetos incríveis antes de reencarnar, como a gente sabe, né? A gente planeja muitas coisas e chega aqui, faz, quando desencarna vai olhar, olha, o seu programa encarnatório não ficou nem, você não chegou nem à metade. Aí não é mais problema da carne fraca, o problema foi o esquecimento quando reencarnou, né? E a gente sempre vai dizer, e vai pensar, poxa, por que quando eu vou planejar a minha encarnação, eu tenho toda essa vontade, acho que vou dar conta, e quando chega aqui, por que eu não dou conta de fazer como eu imaginava ou como eu queria? E a verdade é que a gente tem mesmo essa vulnerabilidade, porque as leis físicas, né, atuam fortemente sobre nós. Uma coisa é a gente estar na esfera espiritual, sem um corpo material, com sujeitos às leis naturais, mas numa incidência diferente, né, numa afetação diferente, porque a gente se move numa matéria diferente. O corpo espiritual é uma matéria quintessenciada. Isso significa que essas leis que são tão intensas, tão fortes, vão agir de forma mais suave e atenuada. E no campo moral, por incrível que pareça, isso também vai acontecer, justamente por causa da presença da gente nesse ambiente material, nesse ambiente físico em que a gente está. O corpo da gente é matéria e ele reage. Então, daí surgem as vontades que aparecem, que vêm dessa associação do espírito com o corpo, e no corpo está ali. Então, você pode viver no mundo espiritual tomando seu caldinho reconfortante, né? Talvez você vá lá para o nosso lar e fique lá no seu caldo reconfortante feliz. Aqui a gente dá conta de uma semana de dieta, comendo ali uma alface, não sei o quê, porque a matéria vai pedindo outro tipo de coisa, e aí você tem que lidar com exigências que estão num grau diferente. E daí vem a fraqueza que a gente diz, a fraqueza da carne, é porque assim, eu tenho a ideia de seguir de uma maneira, mas a matéria vai me fazer as exigências dela. Mas isso também tem muito a ver com a fase evolutiva que a gente está, né? Sim. Porque no planeta de provas e expiações, a gente precisa dessa matéria para o aprendizado, para que o nosso espírito se manifeste, né?
E aí, mas, quando a gente reencarna, a gente está no plano espiritual, tomando mais consciência, né, de quem realmente a gente é, do que a gente fez. E aí, com certeza, né, se a culpa, quando estamos encarnados ainda, sobre o véu de esquecimento, ela ainda nos alcança, imagine lá, né, quando a nossa consciência está mais liberta. Mas aí a gente vem, só que a gente não, por exemplo, Miriam não encarnou um papel em branco, né? Miriam reencarnou com outras experiências. Com todo um passado. Todo um passado, todo um hábito, todo um vício, toda cheia de outros desejos, não é? E eu vejo que a carne é fraca porque nesse momento que a gente vive, né? Nesse nível evolutivo, a gente ainda não se autorresponsabilizou pelos nossos sentimentos, pelos pensamentos, como a gente age. Então, parece que atenua um pouco a nossa consciência quando culpamos alguém. Então, a respeito de nós mesmos, né, de cair na tentação, né, de não poder dizer não, a gente acaba culpando o corpo. Não, porque a carne é fraca, como se a gente fosse governado pela carne, né? Quando em outras situações a gente culpa um familiar, culpa um amigo, culpa a situação, né? Penso que quando a gente melhorar um pouco nessa questão da autorresponsabilidade, a tentação vai estar na nossa frente, porque não vai causar nenhuma modificação. Porque eu a percebo, penso, né? Ainda estou naquela que ainda cai em tentação, né? Então, a percebo e ela não gera em mim qualquer desejo, né? Arrebatador, porque a tentação é aquele desejo íntimo, arrebatador, né? Então, quando nós colocamos aqui, né, esse tema, né, eu fiquei pensando, meu Deus, eu adoro doce. E aí, quando eu olho aquele doce, aquela torta deliciosa, para mim é uma tentação. E aí fica aquela discussão, aquele conflito, né? Um conflito moral. É o anjinho, outro gastronômico. Como, não como. Aí eu falei, não, você não deve comer. Olha só, olha a glicose, olha o peso, olha não sei o quê. Gente, e é um conflito, estou dando um exemplo bastante rudimentar, Mas né? vamos dar um exemplo, por exemplo, do fumo, do álcool, da droga. E o espírito, a gente sabe que ele usa a inércia como uma lei, né, que você citou, né? E ele volta com aquelas tendências que ele não conseguiu resolver, né? Que estão impressas no corpo físico. E aí, a partir, mesmo que ele tenha se proposto a modificar a sua conduta, essa inércia, muitas vezes, na forma de irresponsabilidade, não autorresponsabilização, no esquecimento, ele cai nessa tentação. Então, por exemplo, quem tem problemas com sexo, com drogas, tentações grandes, né? A pessoa que é compulsiva, são questões morais, emocionais que aquele espírito carrega, né? E que ele chega nesse corpo, ele tem que passar pelas situações, porque ele precisa vencer aquela questão. Porém, se ele não se autorresponsabiliza por resolver isso emocionalmente, ele vai entrar na inércia e ele não vai conseguir resolver, né? Mais ou menos isso. Sim, essa é uma questão muito séria para a gente, porque nós estamos falando basicamente a evolução, o processo evolutivo é um processo de você abandonar determinados hábitos de comportamento, hábitos de sentimento, hábitos de pensamento, porque isso está na raiz das nossas ações, né? Então, a gente age conforme aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. Então, o processo de evolução é o abandono disso para a vivência de outros hábitos. E esse processo não é um processo fácil. A gente está falando aqui de uma encarnação para outra, né? A Ana trouxe essa questão de como isso vamos pensar nessa vida mesmo, que a gente não tem o esquecimento, a gente tem a lembrança. Então, eu passo 10 anos da minha vida, todos os dias eu almoço num determinado lugar, porque eu adoro aquele lugar, eu gosto das pessoas, eu gosto da comida. 10 anos eu faço isso todos os dias. E um belo dia, sei lá, eu descubro que o dono do restaurante, por alguma situação ali que me incomoda, eu descubro, por exemplo, que ele é pai de uma pessoa que eu conheço e ele tem alguma coisa que ele pega o dinheiro daquele restaurante, faz alguma coisa com a qual eu não gostaria de colaborar.
Então, assim, ele usa esse dinheiro para tal coisa. Eu não gostaria de colaborar com isso, então eu vou preferir não comer aqui. Você passa 10 anos, vamos pensar bem nisso. São 10 anos de um hábito. Aí você vai, primeiro, você vai ter que achar um outro restaurante. Quando você pega um restaurante ali e você está há 10 anos, é porque ele tem uma série de conveniências. E é claro que o outro restaurante não terá não terá as mesmas. Vai ser em outro lugar. Pode ser que tenha uma escada, tenha um ar. Então você já começa a vencer, a lidar com uma resistência à mudança, porque você se apega ao que era e começa a sentir falta de determinadas coisas. E aquilo começa a parecer meio difícil. E aí, não, mas eu não quero colaborar com aquilo, eu vou insistir. Aí vem a comida. A comida não vem daquele jeito que você está há 10 anos acostumado a comer, o seu paladar está perfeitamente adaptado àquele grau de óleo, aquele grau de sal, aquele grau de pimenta. Aí vem uma comida que tem um pouco mais de sal, um pouco menos de sal, um pouco mais de óleo, um pouco menos de óleo. O paladar, que é um sentido físico, material, carne fraca, o paladar vai dizer, não gostei. Não gostei disso aqui, não. E aí é o seu arcabouço, vamos dizer assim, mental, racional, que vai ter que dizer, olha, eu sei que esse sal aqui não tá bom, mas o sal que eu gosto me conecta a algo que eu não quero estar mais conectado, então eu vou ter que me adaptar, vamos lá. Vou comer achando ruim mesmo. Olha, todo o processo de racionalização para você vencer aquilo e incorporar um novo hábito. A gente está falando como a Miriam falou, né? Vamos usar uns exemplos rudimentares. Sim. Leva para o mundo emocional, gente, Nossa. é do mesmo jeito, talvez até mais difícil, porque você não percebe, como você percebe um sal a mais ou a menos, você não percebe com essa clareza se você realmente está sendo menos grosseiro, se você está sendo menos invejoso, se você está sendo menos agressivo, se você está sendo menos sovina. A gente não tem a clareza. Mas no que você está dizendo, Luciana, é interessante, né? Porque partiu de algo que motivou a mudança, incomodou. Então, eu percebo que mudar hábito, e hábito é aquela coisa que, como você trouxe exemplo, né? A gente repete por muito tempo e passa a ser automático, né? Aquelas ações são automatizadas. Eu já vou, como a gente brinca, liga o carro vai sozinho para aquele que é o mesmo caminho. Mas a gente precisa primeiro estar incomodado com alguma coisa, por uma questão moral, por uma questão física, e aquele incômodo leva a uma motivação de uma mudança. Porque enquanto a gente não tem essa percepção do incômodo, de não querer mais, a gente continua no automatismo, nos velhos hábitos. E não é esse incômodo que faz a gente planejar uma encarnação diferente? Exatamente. Né? Então, eu quis trazer isso, porque às vezes assim, você chega lá e o restaurante fechou. Aí você não tem o que fazer, você não foi uma escolha sua. Você tem que se adaptar. Aí entra aquela história assim, meio que você vai culpar o determinismo, né? O que eu posso fazer? Agora eu vou ter que me virar e vou ter... Mas aqui não, a gente trouxe esse exemplo por quê? Para explicar que mesmo a gente estando muito motivado por um incômodo, fazemos um planejamento, assim, às vezes austero, ousado, e a gente quer realmente, mas na hora de lidar com essa inércia que nos empurra a permanência no estado que a gente estava, o que significa moralmente? Fazer o que você sempre fez, do jeito que você sempre fez, que é a manutenção dos hábitos, né? Lidar com isso requer um enfrentamento e uma persistência, porque não é de primeira que você se acostuma à novidade. Nós estamos falando, a gente brincou aqui, comendo a mesma comida há 10 anos. Se a gente pensar em 10 vidas, cada vida aí com seus 50 anos, a gente tem 500 anos de hábito pelas costas. 500 anos de hábito. E a gente sabe pela literatura espírita que isso acontece demais, a gente vem e faz tudo igual. Mas é por causa da tal da inércia, né? Quando você toca na questão dos sentimentos, isso então fica, como é mais inconsciente, é menos visível, né? Aí estava aqui pensando, imagine, eu vim para essa encarnação pensando, eu vou aprender a ser paciente.
você aprender a ser paciente, porque eu sempre fui impaciente nas anteriores. Isso me caracterizava, a impaciência, a ansiedade, né? Aí venho para essa daqui. E como a gente tem que sempre que está, né, em algum momento vamos ser testado naquilo que, né? Então, se eu quis testar a paciência, desenvolver a paciência, eu vou ter que testar até que ponto eu consegui. E aí, em algum momento, como disse a Ana, né, a gente dá de cara com a tentação aqui, entre aspas, que é a tentação de situações que despertam a impaciência que eu já trago há 500 anos, por exemplo. Miriam, Como isso é forte. você chegou no ponto que eu queria trazer, porque o livro Caminho, Verdade e Vida, que é do Espírito Emmanuel, uma psicografia do médium Chico Xavier, ele tem um capítulo chamado A Origem das Tentações, que é o tema aqui do nosso programa. E Emmanuel fala nesse capítulo: recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Eu compreendo essa frase como isso que você acabou de lembrar. As situações, elas vão nos tentar, elas vão nos obrigar a refletir sobre como eu estou agindo diante de uma situação específica que vem para não só me testar, né, mas para me ensinar. Né? Eu queria que vocês falassem sobre isso também. Mas, Ana, Cristina, na verdade, quando a gente fala, a tentação, né? Aí como é que eu vou estar diante daquilo que eu gostaria de ter vencido? A gente tem que lembrar uma coisa antes, que tudo no universo é energia. Então, o que a gente está chamando de tentação, na verdade, é uma situação, ou, né, a presença de alguém, né, na qual a gente se sintoniza. Ele falou de uma energia magnética, né? Sim. Então, como tudo é energia, e a gente está naquela lei da atração ou repulsão, aquilo que é igual ao que eu sinto chegará a mim. Então, naquele papo da impaciência, eu tenho a energia da impaciência. Eu posso até adotar um comportamento de paciente, mas no fundo eu estou borbulhando da minha impaciência. Eu vou atrair situações e pessoas semelhantes, impacientes, situações... Para quê? Para que eu perceba que eu preciso, ou então para que eu me incomode a tal ponto que aquela impaciência me gere uma motivação para ter paciência, aí eu vou ter que ir para outros caminhos. Fazer um processo, Exato, né? Eu te cortei, né, Luciene? Não, de forma alguma. É que eu queria pegar o gancho da Ana. Sim, mas é isso mesmo. E olha, a gente está falando de escolhas, né? Então eu quero, nessa encarnação, ver se eu consigo vencer a minha impaciência. Ora, a lei trabalha comigo e a meu favor. A minha alma quer vencer essa etapa. Então, o universo já está todo arquitetado amorosamente para me ajudar. E aí a gente se pergunta, qual a chance de você desenvolver paciência, você sendo impaciente, se você estiver cercada de pessoas e situações que te atendem perfeitamente o tempo todo? Então você está o tempo todo satisfeito com as coisas como elas são. Em que momento virá à tona a sua impaciência? Em momento nenhum. E se ela não vier à tona, como é que você vai perceber que ela está ali e como é que você vai desenvolver mecanismos para lidar com ela? Não vai acontecer. Então, é claro que nós somos colocados, nós atraímos para as nossas experiências justamente as situações que vão cutucar, vão provocar esses elementos em nós que nós queremos trabalhar, ou pelo menos manifestamos o desejo antes de encarnar. Então, eu digo para você assim, não, agora eu quero ficar sem comer. Vamos falar do açúcar que você trouxe? A gente sempre traz a alimentação, porque geralmente é uma coisa concreto, que faz parte, né, de todo mundo. É uma coisa concreta. Aí eu quero assim, eu não quero mais comer açúcar e eu quero aprender a dizer não. Aí eu vou para um lugar onde não existe açúcar. Eu passo lá 10 anos, não vejo açúcar. Quando eu voltar de lá em 10 anos, como é que vai ser quando eu der de cara com uma bandeja do doce que eu mais gosto?
Eu passei 10 anos sem lidar com aquele desejo na minha frente, tendo que resistir àquela vontade. É esse choque que vai provocando na gente essa percepção e desenvolvendo os mecanismos de enfrentamento. Então, eu não consigo enfrentar a minha impaciência se todo mundo à minha volta é maravilhoso e eu não me irrito com nada, porque tudo é do jeito que eu quero. Então, assim, o exterior é sempre uma condição que obedece a essa atração que parte de nós, pelas experiências que a gente precisa viver para superar as coisas que nós queremos superar. Essa é a questão, né? E eu fico pensando, toda vez que a gente cai em tentação, né? Que a gente fala uma palavra que não queria falar, né? Que a gente toma uma atitude, que a gente se arrepende, como isso pesa, né? E tem coisas gravíssimas que a gente faz que põe em terra, às vezes, a nossa encarnação. Eu lembro de uma entrevista que a gente fez, um papo espírita que a gente fez com a Germana. Sim. E eu me lembro de uma frase dela que me marcou, porque eu nunca tinha ouvido daquela forma, né? Também nunca esqueci. Ela disse assim, às vezes você passa uma encarnação inteira para vivenciar 1 minuto, no qual você coloca a perder a sua encarnação. Para viver um dilema, uma escolha que vai determinar que aquilo tudo foi perdido, por exemplo, ou que você vai conseguir avançar. Então, imagina a responsabilidade. A gente, por exemplo, está vivendo inconsequentemente, né, sem prestar atenção naquilo que estamos fazendo, achando que amanhã é outro dia, e ok, tudo bem, mas aquela atitude, ela teve um componente que dali para frente mudou tudo, né? E você não tem como voltar atrás. Então, isso causa no espírito, quando a gente, muitas vezes aqui, muitas vezes do outro lado, quando a gente chega no mundo espiritual e tem essa oportunidade de olhar para qual foi a nossa encarnação e a gente cai numa culpa, num arrependimento muito grande, que é o que faz a gente avançar, né? Que é o que faz a gente refletir, querer voltar. Não, agora vamos tentar fazer diferente, Só que a tentação está ali, né? Aquela queda, ela está gravada no perispírito. E é ela que a gente vai vivenciar de alguma forma, né? Cada vez que a gente volta e não supera, ela volta de uma forma um pouco mais difícil, porque a forma que a vida tem, né? Que a espiritualidade tem, de nos obrigar a olhar para essa questão, é chacoalhando a gente. Primeiro dá um cutucão, né? Se o cutucão não dá certo, vai chacoalhando, até que vem uma coisa muito grave. E a gente sabe que a vida, as experiências são cíclicas mesmo. Você vive situações na infância, aquilo se repete depois, às vezes, na adolescência, aí no seu ciclo de amigos, ou no trabalho, ou no relacionamento que você leva, você fica vendo semelhanças, né? Poxa vida, eu me casei com uma pessoa, e essa pessoa me trata exatamente como o meu pai ou a minha mãe me tratava, a gente olhando sempre para o outro, né? Então, porque a vida é generosa, é isso que você precisa enfrentar. Começa aqui, não deu? Vai de novo, né? Vai de novo. A vida, ela é generosa em que sentido? Ela permite que você continue atraindo as situações que vão favorecer o seu aprendizado. E isso que a Ana falou tem um agravante. Cada vez que o ciclo se repete, você tem registrado aqui, mais uma vez, que não deu certo. Então, assim, vamos dizer, a bagagem do falhei, ela fica ali, você, puxa, lá vou eu de novo, lá vou eu. E a gente não pode olhar muito para isso. E é aquela coisa, a gente precisa olhar para o presente, com um olhar para o presente, olhar para o passado. A gente precisa ter muito cautela com isso, a gente aprende demais com o passado, né? A gente só está aqui hoje porque toda uma civilização vem lutando, vem vivendo, e nós, nesse processo reencarnatório, estamos passando pelas dificuldades do mundo há tanto tempo, tentando consolidar hábitos mais civilizados, mais amorosos. Então, assim, a gente tem muita honra e reverência ao passado. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente olha para ele e se amedronta demais. Quando a gente fala do nosso próprio passado, a gente tem pouca generosidade,
né? Com os nossos erros, com as nossas falhas. A gente tende a não considerar o valor da experiência. Poxa, foi uma experiência que não resultou em algo bom, mas a experiência está comigo. Em algum momento eu vou dar conta de pegar essa experiência e falar assim, não, eu não quero isso de novo, porque aconteceu assim e deu esse resultado. Eu não quero mais esse resultado. E daí a gente tira a força da mudança. Pegando o seu gancho, Luciene, né? Às vezes a gente conversa sobre tentação, dá a impressão que ela vai chegar escrita, né? Ou na imagem de alguém. Aí, quando você estava falando do casamento, né? Da coisa da infância, da gente acabar repetindo padrões, né? Aí fiquei aqui pensando o quanto que a gente, às vezes, não observa as questões de relacionamentos que se repetem, né? Então, por exemplo, no ambiente familiar, fui rejeitada por uma questão de padrão, né? Inclusive, né? As questões vibratórias. Se eu não estou atenta, né, ao que vai dentro dos meus sentimentos, eu acabo repetindo o padrão de permanecer sentindo-me rejeitada. E a tentação rejeitar é a rejeição. Ela vai nos ser apresentado de várias formas. Então, foi na infância rejeitada, foi no padrão vibratório que atraiu, né, um parceiro, uma parceira, que também alimentava, nutria essa rejeição, mas também essa rejeição pode, se não tem a questão do relacionamento, né, envolvido, tem a questão interpessoal no trabalho, então é um ambiente de trabalho na qual me sinto rejeitada, né? A rejeição está dentro de você. Exato, então a ideia, quando Luciene falou do ciclo, que as coisas se repetem, às vezes não se repete o dedo podre, que a gente brinca, né? Do casamento com o mesmo padrão, mas o que é que está nesse padrão? O que é que está sendo repetido? Por exemplo, a rejeição, né? Então ela se repete, ela acontece em situações várias. Isso precisa de uma coisa que é incrível, que a gente vai aprendendo na doutrina, né? Despertar a consciência, se auto-observar, né? O que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, por que eu estou agindo desse jeito, né? Porque é tudo interno, né, Miriam? Exato. E Luciene? A partir daquilo que está dentro de você, você vai construindo o mundo ao redor de você. E muitas vezes é uma ilusão que você cria de que, por exemplo, usando a rejeição, está todo mundo te rejeitando, mas aonde você se rejeita e você projeta, né? Deixa eu trazer aqui uma frase do palestrante Haroldo Dutra Dias. Ele tem uma palestra no YouTube chamada A Origem das Tentações, na qual ele comenta essa mensagem do Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele diz assim: o aprendiz sincero do Evangelho, entregue ao árduo processo de renovação substancial, luta em silêncio para vencer os milênios de sombra, que ainda legislam em seu mundo íntimo, mas sem perder a esperança na vitória final sobre si mesmo. Então, em resumo, é mais ou menos tudo isso que a gente está falando, né? A sombra da gente, aquela parte que a gente não reconhece em nós, não trouxe ainda para a consciência. Ela está legislando, ela está comandando, né? E essa luta íntima, em silêncio, né? Legisla no seu mundo íntimo, e a gente não pode perder a esperança na vitória final sobre nós mesmos. Quer dizer, nós vamos alcançar esse nível de consciência, né? Mas nós temos que estar observando, por exemplo, as tentações, aquilo que ainda nos move e nos abala a consciência, né? Aquilo que a gente nos acusa, eu não devo ir por ali, mas mesmo assim eu vou, né? O que vocês acham? Sim, mesmo assim a gente vai exatamente porque a gente está acostumado, é aquele movimento que a gente já vai fazer, porque sempre fez, e essa questão sempre a gente cita muito essa questão de sombras e tal, porque no fundo é essa dificuldade que a gente tem de se perceber de uma forma mais clara, porque a gente está sempre olhando, a nossa tendência é olhar para o outro. Quando a gente fala da rejeição, a gente fala assim de rejeição? Eu digo isso assim, a gente sempre tem que ter muito respeito com os sentimentos do outro.
ele sente aquilo e para ele aquilo é real e requer o nosso respeito. Quando a gente está aqui trazendo essas coisas, ponderando coisas que a gente às vezes lê aqui, lê ali, lê alguma coisa dentro da psicologia, que traz assim pontos para a gente refletir. Então, uma das questões que se diz assim, pega uma mesmíssima situação, coloca uma pessoa e a pessoa vai reagir de um jeito. Troca a pessoa na mesma situação e ela vai reagir de outro jeito. Isso vai levando a gente a entender que é como você disse, a nossa leitura de mundo vai ser definidora. Quais são os parâmetros que eu adoto para me sentir aceita? Aí, não, mas espera lá. Por que eu adoto parâmetros para me sentir aceita? Eu preciso ser aceita? Por que eu tenho essa necessidade? Aí você começa a fazer todo um exercício e você vai libertando as pessoas à sua volta de darem a você as informações que seriam as informações para te trazer felicidade. Você liberta as pessoas porque você começa a perceber que não é o outro, por exemplo, que vai te dar valor. Você não pode colocar na mão dele esse poder. Nossa, eu sou desvalorizada aqui, eu sou desvalorizada ali, eu sou desvalorizada. Espera aí, quem é que está medindo o seu valor? Porque se é o outro, em casa, no casamento, na adolescência, né, com os amigos, no trabalho, é porque você colocou na mão do outro esse grandioso poder de dizer quanto você vale. Então, é uma escolha sua que está resultando nisso. Por que é que você não pode você mesma se atribuir o seu valor? Ah, eu não sei lidar com isso. Eu posso dar um valor maior do que eu mereço, aí eu vou cair no orgulho. Então, opa, então vamos trabalhar isso? Vamos olhar para como é que eu posso chegar a um ponto de humildade? Porque a humildade é isso, você conhecer o seu valor, nem mais nem menos. Aí eu vejo o meu lado, a minha fraqueza, a minha tentação nesse caso é o quê? É deixar para o outro, é responsabilizar o outro. Como a Miriam falou, né? A gente tem muito essa coisa de... É muito difícil para a gente ainda chamar a responsabilidade. Eu sou responsável por dizer que valor eu tenho, mas eu deixo para o outro, porque também eu posso atribuir ao outro a responsabilidade da minha infelicidade, da minha insatisfação, etc, etc, etc. Agora, o que né? você está falando é revolucionário. Não é, porque eu acho incrível, né? Admiro demais a doutrina, porque ela nos mostra isso, né? Sejamos revolucionários, vamos enxergar como somos, né? O que é que nos move, né? Olha para dentro, né? O que você está sentindo, com que intenção está fazendo as coisas. Porque enquanto a gente não tiver esse movimento de olhar para dentro, né? De internalizar, a gente vai estar sempre no exterior, né? Com comportamentos para ser aceito, né? A culpa é do outro, porque eu sou assim, eu reajo desse jeito, né? E quando você falou agora que leu sobre a questão do futuro, né? Porque eu me lembrei, escutei uma palestra um dia, não me lembro quando, e nem infelizmente quem deu, mas falou assim, o que é que se espera da natureza humana? Aí deu, por exemplo, de uma mangueira. Quando se planta uma semente de manga, o que você espera daquela semente? Que cresça uma árvore que dê manga. Mas a semente ser humano, o que é que se espera do ser humano? Não é manga. Então a gente espera do ser humano, que é, né, o que Jesus veio na sua essência trazer desperta a consciência, esteja atento ao que ele move, ao sentimento, ao pensamento, como você age, seja autorresponsável, né? Porque eu acho que quando a gente começa a ser autorresponsável e se olhar, a gente começa a desenvolver um pouco de autoestima, um pouco de amor, né? E quando a gente tem internamente, mais facilmente essas coisas são externalizadas, né? Então a carne é fraca, olhando a carne como carne, concordo plenamente, né, Luciene? A carne é fraca, mas em termos de moralidade nós temos que andar, e é revolucionário porque nós vamos contra algumas crenças, nós vamos contra determinadas culturas que estimulam exatamente o contrário, que pensemos em nós mesmos e nos nossos, que lutemos pelos nossos interesses, esquecendo da impermanência da vida. Então, se eu só estou nesse automatismo, nessa loucura, né, de satisfazer uma felicidade que vem pelo poder, pela riqueza, por ter a pessoa mais importante, sei lá, né, tanta coisa maluca que a gente tem hoje em dia, né? Mas quando isso tudo perde a significância, porque eu compreendo que sou um ser
imortal espiritual, nossa, faz toda a diferença, né? Então, Jesus era revolucionário e ele trouxe uma proposta revolucionária, não é? Sim, e a gente tem que lembrar assim, a carne é fraca, tá, entendemos dessa concepção que é, mas eu não sou carne, eu sou espírito que estou carne. E essa é uma diferença, o meu corpo, ele não tem escolha, ele é físico, ele é matéria, e ele está sujeito a todas essas leis que incidem sobre ele dessa forma, mas eu não sou carne, eu sou espírito, estou carne. E se estou na carne, me adapto a ela, mas eu me adapto sendo espírito. E as escolhas são do espírito, né? A escolha não é da carne, não né? são E o da espírito carne. está aqui para criar uma fortaleza moral. Sim. Então, é vencer as tentações, é fazer as escolhas certas, é a gente ter um roteiro para isso. A gente discute aqui no Papo Espírita, né? Porque a gente fala sobre as coisas da vida. E Jesus nos deu um roteiro. E se a gente vai observando o roteiro, vai compreendendo melhor as nuances desse roteiro, né? Vai interpretando de uma forma mais aprofundada, a gente vai conseguindo, observando a nossa vida, discernir que caminho estamos tomando. Esse caminho por aqui não está me levando para um bom resultado. Então, que caminho eu devo utilizar, né? Nós estamos aqui para fazer escolhas e nos tornarmos... O Haroldo Dutra fala, né, que não existe espírito superior que não seja feito de, ele diz, adamantio, né? Que é mais forte que o diamante, porque eles já passaram por tudo. Eles já vivenciaram todos os sofrimentos, eles já fizeram escolhas erradas, eles conhecem, eles têm autoridade moral, né, para falar sobre... para consolar uma pessoa que comete um deslize, justamente porque eles já viveram aquilo, né? Já passaram por aquela dor. Mas eles conseguiram reinterpretar, ressignificar, adotar caminhos diferentes, criar autoestima, porque quando a gente adota um caminho que dá certo e que a gente vê que resultou numa felicidade, né? Numa paz do espírito, a nossa autoestima cresce. Porque a gente, nossa, eu dei conta, né? Eu venci aquilo. Então, isso é importante que a gente saiba que quanto mais acertos, e a gente deve comemorar isso, né, meninas? Claro. Nossa, consegui deixar isso aqui, né? Consegui fazer uma escolha melhor. Isso melhora o nosso astral, né? E nos capacita para seguir com firmeza. Dificilmente nós vamos ser aquelas pessoas que vão dizer, mas todo mundo faz, né? Ah, mas está todo mundo fazendo isso, por que não? Não, porque não deve, porque não devo. Como Paulo de Tarso, né? Posso, mas não devo. Meninas, nós estamos fechando aqui o nosso Papo Espírita. Queria ouvir cada uma de vocês um recadinho para quem nos assistiu sobre como domar aqui as nossas tentações. Bom, eu acho que assim, o que a gente pode sempre pensar é que vai fazer parte da vida um enfrentamento constante com situações que nos desafiam, que nos incomodam, e também vai fazer parte da vida a gente não ir pelo caminho que a gente queria tanto ter ido, porque a gente já sabe que é o melhor, é a melhor escolha, é a escolha bonita, é a escolha da elevação, é isso que vai me levar para um lugar melhor. Então, essa nossa realidade é algo com o que a gente tem que conviver. Agora, se tem uma coisa que a gente pode usar e faz diferença, é a gente colocar a nossa vontade sempre em ação. Olho para trás de novo. Eu jurei para mim mesma que eu não ia mais fazer isso e fiz. Então, um pouco de generosidade, paciência. Me levanto, vontade, sigo caminhando e vontade. Eu vou conseguir, eu vou em frente, é uma coisa que eu quero, eu não vou desistir. E quando a gente empenha a energia de uma vontade
que vem com entendimento, que vem com discernimento, que vem a partir do aprendizado, de viver consequências que a gente não quer mais viver e a gente percebe o quanto aquela consequência foi desagradável, a gente mobiliza a energia da vontade e ela é a energia mais poderosa que a gente usa na nossa vida. A nossa vontade é algo que se sobrepõe a tudo. Quando eu quero, olha para trás na sua vida. Quando você quis de fato uma coisa, os obstáculos que você removeu, é isso que está por trás. Você dizer, que a gente diz, a fé remove montanhas, você vai dizer para essa montanha, você move daqui para lá e ela vai se mover, mas isso tem a ver com convicção. E convicção tem a ver com vontade. No nosso dia a dia ou na nossa ação, eu estou convicto de que esse é o caminho. Dentro dessa convicção, a minha vontade, ela é poderosíssima. Ela é minha, ela está comigo, ela é minha escolha, eu. Ou seja, está nas minhas mãos, né? A tentação é algo meu e a ferramenta de enfrentamento também está comigo. Eu acho que essa é a melhor parte, né, Miriam? Eu vou ser bem breve, né? Porque nosso Tempo horário já encerrou, está... mas está com você a palavra, Miriam. Eu acho que, primeiro, né? Como a Luciene falou, quando a gente tem a fé, né? Quando a gente está certo, convicto, a gente aprende que isso se chama fé humana, né? Acreditar em si mesmo, porque todas as ferramentas para vencer determinados obstáculos estão em nós. E Jesus já tinha dito que o jugo é leve, ou seja, nada chegará a nós, que nós não tenhamos a força, a capacidade, a habilidade de vencer. Precisa da vontade. E para exercitar essa vontade, que às vezes ainda é muito débil, nós precisamos de uma fé divina. Acreditar que nós somos filhos de Deus, que a espiritualidade está conosco, dando a força quando nós fraquejamos na nossa fé humana. É não desistir. O progresso está aí para todos, afinal nós somos sujeitos à lei do progresso, mas acima de tudo nós somos sujeitos a uma consciência de desenvolvimento de amor a nós e ao próximo. Lindas meninas, ficou muito bacana o nosso programa, a gente espera que vocês tenham refletido com a gente, que tenham pensado um pouquinho sobre essas tentações que nos chegam todos os dias, que a gente possa fazer a partir de agora novas escolhas mais felizes, né? Que nos levem para um caminho mais tranquilo, porque como a Miriam disse, o jugo é suave, né? Exato. Então, que a gente possa fazer boas escolhas, vencer as tentações com entendimento. Então, nós aguardamos vocês na próxima quinta-feira, às 19 horas. Papo Espírita vai ao ar no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Muito obrigada pela audiência de vocês e até a próxima.